E aí, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bom, meus filhos? Mais um vídeo de historinhas de terror do Reddit. Hoje vamos ler 3 historinhas recentes. Vamos começar já. Acho que eu deveria ter morrido essa manhã. E foi classificado como feliz que você tá vivo. Então, isso aconteceu comigo hoje. Pra dar um contexto dessa história, eu acordo às 3 da manhã e dirijo 30 minutos até o trabalho. Normalmente tento sair de casa por volta das 3h30 da manhã pra chegar às 4 horas. Quero acrescentar também que não sou super religioso e raramente oro. Então, no entanto, acredito em Deus. Acordei esta manhã em meu horário habitual, 3 da manhã. Os primeiros minutos depois de acordar pareceram normais. Olhei para a fresta nas minhas cortinas, onde pude ver a luz do poste de iluminação batendo na casa dos meus vizinhos. Não sei porquê, mas depois de olhar para fora, comecei a sentir essa sensação horrível de que algo ruim ia acontecer. Foi muito estranho para mim. Acordo às 3 horas da manhã, quase 3 anos e nunca senti medo antes. Tentei afastar essa sensação e fui ao banheiro me arrumar para o trabalho. Mas assim que me voltei para o quarto, essa sensação avassaladora voltou. Minha mente só me dizia, algo não está certo hoje. Sinto que algo vai acontecer comigo ou com alguém próximo a mim. Terminei de me arrumar antes de sair de casa, fiz o sinal da cruz. Peguei minhas chaves e saí. Caminhei em direção ao meu carro e ouvi todos os sons da natureza, como insetos e qualquer outra coisa que esteja fazendo barulho naquele horário. Liguei o meu carro e percebi que tinha esquecido algo em casa. Tirei a chave de casa do chaveiro, deixei o carro ligado e entrei rapidamente. Assim que saí de casa pela última vez, havia um silêncio completo lá fora. E o meu carro era a única coisa que eu conseguiria ouvir. Achei estranho, mas ignorei, pensando que estava ficando paranoico. Eu sei que tá com bagulho tá com os pronomes no feminino, mas como é tradução de inglês, ele só traduz automaticamente pro feminino, mas enfim. Comecei a dirigir, tudo estava bem. Estava dirigindo, ouvindo música e comecei a me aproximar de um cruzamento. À distância, vi um caminhão se aproximando do cruzamento e à medida que me aproximava, minha intuição me disse para começar a reduzir a velocidade, mesmo estando na rodovia e tendo a preferência. Eu estava em velocidade de 110 km por hora a 130 km por hora. Vi um caminhão parar e enquanto me aproximava e diminuí um pouco a velocidade, o caminhão quase atravessou a rua até que notaram meu carro se aproximando do cruzamento. Minha mente continuou a correr e se questionar. E se eu tivesse saído 1 minuto antes? E se eu não tivesse esquecido dentro de casa? E se eu não tivesse feito aquele sinal de cruz antes de sair de casa, eu teria sofrido um acidente? Eu teria morrido essa manhã? Também quero deixar claro que para quem ler isso, se isso tivesse acontecido, eu teria sido atingido pelo lado do motorista. Peço desculpas também por devagar, eu só quero que a história seja visualizada da minha perspectiva. Peço desculpas também por qualquer erro gramaticais. Mano, essa aqui, por ter tanta upvote, eu achei que ia ser melhor. Sinceramente, achei essa história meio paia. Não aconteceu nada de interessante, né? Assim, cara, muito bizarro que essa coincidência de, tipo, você sentiu um negócio, você fez algumas coisas sem querer e no final meio que o destino te levou a não acontecer isso, tá ligado? Próxima história. Essa aqui é bem longa. Eu costumava achar que as pessoas eram excessivamente ansiosas sobre cidade perigosa na Dinamarca. Até que isso o quê? Aconteceu, imagino eu. Lá no começo de 2022, logo depois do ano novo, minha família estava visitando uma família amiga nossa. Eu tinha ouvido algumas coisas ruins sobre a cidade onde eles moravam, mas nunca dei muita bola para esse tipo de coisa, porque nunca tinha passado nada perigoso e a rua deles era segura. Me dou bem com o filho mais velho da família, nós conhecemos desde pequeno e estávamos nos divertindo. Eu era um pouco mais degenerado, experimental naquela época. Eu jovem, então ele me convenceu a aspirar desodorante. É estúpido e perigoso e a onda dura... Onda? Ah tá, e a brisa dura apenas alguns segundos. Pra quem não conhece, você coloca um tecido sobre spray desodorante como filtro e aspira o gás através dele. Eu ainda tenho a sensação gravada na memória, tecido molhado, com gosto levemente de sabão e produtos químicos e ardendo um pouco na língua e nos lábios. Nós tínhamos usado uma lata ou duas e queríamos experimentar mais e pegar alguns lanches. Mano, não sabia que usar desodorante, baforar um desodorante dava uma brisa esquisita. Mas estava tarde, então tivemos que ir ao posto de gasolina. Saímos e dissemos aos nossos pais que íamos dar um passeio. Coloquei meu casaco novo de inverno e que era felpudo e totalmente refletivo. A parte externa era puramente um material brilhante e refletivo, o oposto exato de camuflagem. Chegamos ao posto de gasolina bem e ambos notamos um carro vermelho estranho do lado de fora do posto quando entramos. Mas eu pessoalmente não dei muita importância. Sempre achei não demonstrar medo e agir completamente diferente para evitar que as pessoas estranhas te notem. É um jogo mental. Entramos e não tinha um desodorante, o que nós suspeitamos antes de ir, mas era a única opção e pensamos que seria divertido dar um passeio de qualquer jeito. Meu amigo ainda queria algo para comer, então ele pegou algo quente. Mas antes disso ele apontou que o carro que vimos agora estava bem na entrada / saída do quiosque do posto e havia vários caras suspeitos sentados nele. Comecei a ficar ansioso e me preparei mentalmente, mas mantive a compostura. Eles ficaram lá por tempo demais por estarem fazendo algo normal. Eles estavam esperando por nós. Nos preparamos para ir embora, mas tínhamos apenas uma opção, passar por eles rápido. Não sabíamos se eles tinham notado a gente olhando para eles, mas provavelmente sim.
Saímos e meu amigo andou muito mais rápido do que eu e passou por eles, mas quando eu passei por eles me disseram que tinha um cara no carro e que eu conhecia meu amigo e queria cumprimentá-lo. Eu entrei na onda e disse, ei, ele disse que te conhece. Uma parte de mim realmente acreditou nisso, para falar a verdade. Talvez a parte de mim que estava tentando lidar com a situação. Mas eu acho que entrar na onda é agir normalmente quando pessoas tentam te enganar e expõem a farsa delas. Por exemplo, meu amigo reagiu perfeitamente. Ele reconheceu o que eu disse, virou-se levemente enquanto caminhava, acenou para o carro enquanto dizia oi e continuou andando. O que dificou para eles terem qualquer desculpa para não nos deixar continuar andando, não há necessidade de chegar perto dele só para dizer oi. Assim que eles perceberam que não iríamos até o carro dele, eles ligam o carro e foram embora. Eles devem ter nos visto chegando porque saíram do posto de gasolina, viraram à esquerda e depois desceram a rua por onde viemos e bloquearam a entrada do caminho por onde viemos. Isso me deu um arrepio na espinha, pois confirmou que a única razão pelas quais estavam lá era por nós. Mas também, eles também não tinham terminado. Eles ficaram um pouco, mas talvez eles perceberam que não seríamos idiotas o suficiente para cair na armadilha deles. Então eles dirigiam lentamente um pouco mais adiante na rua, mas nós não éramos idiotas o suficiente para cair nessa armadilha também. Eu meio que esperava que eles tivessem desistido e percebido que o plano deles era estúpido, porque eu pensei que se eu fosse um criminoso eu não faria as coisas como eles fizeram. Eu nem sabia exatamente quais eram as intenções deles, eles assaltados de dentro do carro, isso me pareceu um método autolimitante, mas eu não ousava pensar que eles iriam nos sequestrar ou algo assim. Eu não via que eles... O porquê eles queriam nos escolher para essas duas coisas, assassinato por diversão? Eu não sei. Meu amigo me disse que assim que eles estivessem fora de vista, nós correríamos para a esquerda, ao longo de alguns prédios. É a cidade dele e ele conhece o caminho. É difícil descrever a disposição, mas a rua que leva ao caminho por onde viemos faz uma curva para a esquerda, atrás de alguns prédios, e estávamos do lado oposto desses prédios e poderíamos usá-los como cobertura. Nesse ponto pensei, merda, meu casaco é a peça de roupa mais refletiva do mundo e não é exatamente a melhor coisa na situação, para dizer o mínimo. Então tirei e amarrei as mangas na cintura com o lado de dentro para fora, que é preto, para ser mais furtivo. Mas parte da parte externa do casaco ainda eram visíveis. A adrenalina disparou e corremos por um tempo ao longo daquelas casas. Você poderia dizer que nós ficamos chapados, só que não de desodorante. Era absolutamente angustiante não saber o que eles queriam ou onde eles estavam. Eu imaginava em cada esquina. Eventualmente chegamos ao fim da fileira de casas, o que não era muito longe, mas pareceu quilômetros. Havia duas ruas principais que se cruzavam aqui, e eu me senti bastante confiante de que os homens não sabiam onde estávamos. Quem sabe quantos estavam naquele carro? Meu amigo apontou para um pequeno caminho que corria ao longo do lado direito da rua que estava à nossa direita. Eu podia sentir o gosto da segurança novamente. O caminho era muito mais baixo que a rua e havia uma encosta conectando o lado da rua ao lado do caminho com alguns arbustos. Parecia seguro. No final do caminho havia um túnel, e naquele túnel, embora sujo e escuro, parecia mais atraente do que poderia ser. Naquele momento, ele representava segurança. Começamos a andar e conversar mais casualmente, mas ainda estávamos um pouco cautelosos. Meu amigo me disse que quando passássemos pelo túnel chegaria à rua dele, então só teríamos que andar a distância até a casa dele. Mas quando estávamos na metade do caminho, vimos os faróis se aproximando, que estava à esquerda e acima de nós. Por reflexo, me abaixei e encostei na encosta íngreme, que tinha grama úmida, e me escondi atrás do arbusto, e meu amigo fez o mesmo. Sinceramente, achei que era apenas um carro aleatório, que estávamos apenas sendo super cautelosos, mas estou feliz de termos feito isso porque o carro dirigiu suspeitamente devagar e pareceu uma eternidade antes dele nos passar. Em retrospectiva, que outro carro estaria por aí naquela hora da noite? Acabava virando à esquerda na rua por onde viemos. Eram eles, provavelmente, completando o círculo e voltando ao posto de gasolina para encontrar novas vítimas. Imagine que perdedores você tem que ser para passar seu tempo esperando um posto de gasolina por possíveis vítimas. Se eles não viram ou não, eu não sei, mas eles não tinham nenhuma chance de nos alcançar. Começamos a correr de novo, em direção ao túnel. Foi uma curta viagem por ele, e finalmente estávamos na rua dele. Alívio. Então diminuímos a velocidade e novamente começamos a andar. Você pensaria que era o fim, e nós também pensamos assim. Mas quando havíamos descido um pouco a rua, que descia uma grande colina que saía da cidade, ouvimos um estrondo alto, como um tiro, e começamos a correr mais uma vez. Outra dose de adrenalina. Não estava perto de nós, mas parecia vir do posto de gasolina de onde viemos, ou pelo menos daquela direção, que não estava muito longe. Acho que qualquer coisa poderia nos fazer correr naquele ponto, até o som de uma velhinha simpática oferecendo biscoitos, e também seria um postador nesse contexto, lol. Chegamos à casa dele, subimos para o quarto dele e concordamos em não contar a ninguém. Nos debatemos se o estrondo que ouvimos era um tiro ou não. Era perto do ano novo, então não é provável que fosse um foguete, mas o estranho era que só ouvimos aquele único estrondo o tempo todo. Eu nunca tinha ouvido um tiro antes, então não tinha nenhuma referência, mas eu ainda me lembro de pensar que era um pouco alto demais para um foguete. Essa continua sendo a experiência mais perigosa que já tive, e de qual modo me sinto bastante privilegiado, porque eu não diria que é a pior experiência que se pode ter desse tipo, mas poderia ter sido muito pior do que acabou sendo. Bizarro que os caras... Mano, se for presumindo que foi um tiro mesmo, então ele só... os caras matou alguém, ou eles atiraram pro alto pra chamar atenção? Por que eles deram um tiro na direção do posto, mano? Porque o posto, ele é teoricamente populoso, tá ligado? Não faz sentido os caras dar o tiro ali. Enfim,
Que bom que você saiu bem dessa história. Próxima e última história. Essa é bem curtinha, em compensação essa ter sido mais longa. Eu só vi a vida da nossa mãe quando eu era criança. Quando eu era criança, nossa mãe estava se preparando para o trabalho. Tudo estava bem comigo, nenhuma confusão até ela estar pronta para sair para a porta. Ela disse que eu estaria inconsolável. Eu estava agarrando suas roupas e envolvendo minhas pernas firmemente em volta dela enquanto gritava até meu rosto ficar vermelho, dizendo não, não vá. Ela tentou de tudo. Meus irmãos estavam tentando me entreter, mas eu simplesmente não estava aceitando. Sendo uma solteira de 6 filhos na década de 1960, com todas aquelas bocas para alimentar, minha mãe ligou para o trabalho como último recurso, dizendo a eles que eu tinha ficado doente e estava muito mal. Eu disse que em 5 minutos depois que ela desligou o telefone, comigo ainda em seus braços, eu me mexi para descer, dizendo eu te amo mamãe, você pode trabalhar agora, tchau. Assim mesmo. Bem, nossa mãe descobriu depois que fazer uma série de desvios para chegar ao trabalho, exatamente o lugar onde seu carro estaria, e naquele momento exato em que ela estaria lá, ocorrendo os piores e maiores acúmulos de carro de todos os tempos naquela rodovia, matando e ferindo muitas pessoas. Acho que eu só precisava atrasá-la um pouco, desnecessário dizer que minha mãe prestou um pouco mais de atenção a partir de então. Ele teve um insight aleatório e foda-se, foi... Caralho, eu vou salvar minha mãe agora. E aí ele só salvou a mãe do jeito mais aleatório possível, porque ela não tinha nenhuma notícia que isso tinha acontecido, não tinha nenhum indício que isso poderia acontecer em algum lugar. O cara só tirou da bunda que ia ter esse negócio e 5 minutos depois ela poderia ir pro trabalho. Bom, como essa foi muito curta e estranha, eu vou achar outra história. Meu primeiro resgate. Acabei de fazer 37 anos. Essa história aconteceu quando eu tinha 11. Todos os nomes foram alterados para proteger o acampamento. Cresci em uma família muito rica, uma área muito rica. O acampamento que eu frequentava era diurno e noturno. Dizer que meus pais eram super protetores era um eufemismo. O acampamento me tratava como um bebê. O acampamento era divertido, mas opressivo. Por exemplo, os mesmos alunos do ensino médio tinham que ser acompanhados ao banheiro. Então, na segunda série, minha mãe marcou a caixa errada e, sem querer, me inscreveu em uma semana de acampamento de circo. E minha mãe nunca mais foi a mesma. O acampamento de circo não nos tratava como bebês. Não precisávamos pedir para ir no banheiro, podíamos ir pelo campo conforme necessário e não precisávamos pedir funcionários no nosso pé a cada segundo do dia. Em vez disso, eles confiavam em nós. Talvez um pouco até demais. E nos tratavam como pessoas competentes. Mas também tínhamos todo tipo de responsabilidade para fazer o acampamento funcionar. Fomos chamadas para o caminhão quando o caminhão da Cisco quebrou. Fomos chamadas para evacuar o acampamento de gatinhos quando o cano de gota explodiu. Era o nosso trabalho levar todos os acampamentos para um abrigo quando as tempestades chegavam. Nos juntamos a equipe para deixar o acampamento seguro após as tempestades. Dirigimos o tráfego. Basicamente, éramos jogadas em todos os problemas maiores do acampamento. E não importava o que fossem, principalmente meninas, enfrentamos o problema de frente e tínhamos orgulho disso. É mulher então. Ninguém mais nos deixaria perto desses problemas, muito menos nos deixaria ser partes importantes em lidar com elas. De alguma forma, por sermos acampantes de circo, tudo isso estava perfeitamente certo e era a norma esperada. Mesmo as crianças, mesmo o verão, mas um acampamento diferente por uma semana. Estávamos de volta a ser tratada como bebês, mas no acampamento de circo éramos demais. Tínhamos permissão para ser muito mais no acampamento de circo que poderíamos ser em qualquer outro lugar. Aquele maior de acampamento de circo tinha um real poder no acampamento. Lembro-me de que quando eu tinha 10 anos estava indo ao banheiro quando me deparei com um funcionário do acampamento Júnior, alunos do ensino fundamental, dizendo a um grupo de meninas que elas teriam de esperar para usar o banheiro porque só havia um funcionário no momento e ele não conseguia supervisionar o banheiro das meninas. As meninas de 13 anos não tinham permissão para usar o banheiro sem supervisão, mas um acampante de circo de 10 anos supervisionando-as de alguma forma tornou isso aceitável. As coisas todas eram meio foda. E antes de nós andarmos em arames, pularmos de prédios de 3 andares em airbags e brincamos a 25 pés de altura em um pedaço de tecido. A coisa mais assustadora que já me aconteceu no acampamento quando eu tinha 11 anos. A coisa mais assustadora que já me aconteceu no acampamento aconteceu quando eu tinha 11 anos. Eu não estava no grupo das acampantes de circo mais velhas. Essas eram meninas de 12 e 13 anos, mas eu estava no segundo nível. Tínhamos acampamento especial da dança área acontecendo no campus e o diretor do acampamento de circo, Steven, encorajou nossas crianças mais velhas a participar porque o instrutor era incrível. Isso nos deixou, as meninas de 11 anos, como as acampantes de circo mais velhas naquela semana, e você pode acreditar que nós nos destacamos, determinadas a provar que éramos tão duronas quanto as crianças mais velhas. Ser durona fazia parte da identidade de todas as acampantes do circo.
No segundo dia do acampamento naquela semana, o diretor-geral do acampamento, Thomas, veio até nós porque uma acampante de gatinhos de 4 anos, Nancy, estava desaparecida. Steven nos chamou e nos contou o que estava acontecendo. Nancy estava dizendo, ela está desaparecida, ela precisa de ajuda. E nós somos ajuda. Quero que Nancy seja encontrada e quero que seja encontrada agora. Lembro-me do impacto que essa declaração teve em mim. Steven então nos dividiu em 2 grupos. O grupo de corrida era composto por 8 crianças, 4 de nossas crianças mais novas que conheciam Nancy pessoalmente e 4 dessas crianças mais velhas, eu, 11 anos, Rachel 11 anos, Jazz 11 anos e Tina 10, Jazz 10 anos e Tina 10 anos, todas mulheres. Então todos os outros estavam no grupo que assumiria a busca em grade. 18 funcionários do acampamento já estavam na busca em grade, procurando por essa garota, e agora 54 acampantes de circo e 6 treinadores se juntaram à busca. Enquanto a maior parte dos acampantes de circo foi enviada para o campus leste para Proculara, seu último local conhecido, nossa equipe de corrida teve a tarefa de procurar os lugares onde Nancy gostava de se esconder. Isso significa a trilha dos gatinhos e as casinhas de boneca no campo oeste. A trilha dos gatinhos era basicamente uma clareira fora da trilha de Rotten, não muito longe dos campos esportivos e não muito longe da trilha de Rotten de onde a trilha Rotten encontrava a trilha verde, a trilha principal para as terras públicas. A trilha do gatinho tinha uma mini trilha ao redor da clareira, tipo 1 milhão de pequenas casinhas de bonecas e brinquedos para crianças que pareciam se multiplicar a cada ano. Encontramos Nancy na trilha de Rotten, não muito longe da trilha dos gatinhos. Ela estava lutando com um dos homens adultos que eu nunca tinha visto enquanto eles levavam para a trilha de Rotten. Essa parte da trilha de Rotten ficava apenas 2 milhas do estacionamento público. Ligamos no rádio e Steven disse que se eles colocassem a acampante dos gatinhos no carro, ela estaria morta. Sua voz tinha um tom que eu nunca tinha ouvido antes, mas como adulta, posso dizer que era medo. Quase terror em sua voz. Então ele nos disse para usar pedras, paus, qualquer coisa que pudéssemos para retardá-los, mas não nos deixemos de vista, e se eles entrarem em um carro, peguem a placa e a descrição. Lembro de pensar que se Steven de todas as pessoas estavam nos dizendo para lutar, isso era tão sério quanto possível. Como adulto, eu não consigo imaginar a posição em que ele estava naquele momento, pedindo a crianças tão jovens para fazer o que eu não pediria à maioria dos adultos hoje. Por outro lado, entendo melhor do que a maioria, se ele não julgasse nisso, a história provavelmente teria terminado com uma Nancy estuprada e morta. Caralho, pesado. Eu respondi pelo rádio que interceptaríamos na ponte sobre o rio, e eles não iriam passar por nós. Eu era tão convencida naquela idade, mas meu nome no acampamento era Hot Dog por um motivo. Não entendi. A próxima chamada de rádio foi Steven do canal de todo acampamento, dizendo que todo o acampamento que a menina desaparecida era um sequestro. Dizendo a todo o acampamento que a menina desaparecida era um sequestro, que vários acampantes de circo estavam se envolvendo e pedindo qualquer funcionário disponível para ajudar. Um dos outros acampamentos respondeu que todos os funcionários disponíveis estavam do outro lado do campus, mas estavam sem sorte. Steven então disse que alunos do quarto e quinto anos estavam em uma luta pela vida desse acampante de gatinhos e que ele precisava de músculos nessa luta. Ele chamou qualquer acampante de circo atual ou antigo em qualquer acampamento ou perto e o campus oeste para ir até a trilha de Rotten e entrar na luta. Como adulta, posso dizer que essa chamada foi um ato de desespero absoluto na parte dos meus treinadores, mas às vezes movimentos desesperados dão certo. Lucy e Cameron, duas de nossas meninas de 13 anos que estavam no acampamento de dança aérea naquela semana, ligaram dizendo que estavam a 8 minutos de distância. Muitas outras ligaram do sul e do leste do campus, mas levaria quase meia hora para chegarem por causa da distância. Lembro-me de pensar que nós 4 poderíamos durar 8 minutos e que Lucy e Cameron poderiam então mantê-los aqui até que nossos treinadores chegassem. Como adultas, posso dizer que 8 minutos são uma eternidade de uma luta, e meu plano era completamente estúpido. Fomos em frente de qualquer maneira. Mandamos as crianças menores correrem de volta, pegamos um atalho pela curva e vencemos os 2 idiotas até a ponte. Tínhamos pedras e paus pré-posicionados e atacamos com tudo que tínhamos. Como mais velha, eu liderei o ataque e, em troca, levei a pior surra. Cada vez que eu era derrubado, eu me levantava e continuava lutando. Arranquei um pedaço grande do braço de um dos caras com os dentes. Ainda me lembro o gosto de sangue dele na minha boca. Jazz usou um tronco pequeno como um taco de beisebol e continuou atacando os joelhos do idiota. Acho que seus ataques rápidos causaram mais danos, mas as outras duas não ficaram menos na luta. Caralho. Na próxima coisa que eu soube, o primeiro caso estava em cima de mim, me estrangulando, batendo meu rosto e me dizendo que agora ele ia me matar. Eu vejo a poeira vindo da trilha atrás dele e eu começo a rir. Vendo quando o idiota se levantou, eu disse a ele que era melhor me matar rapidamente, porque ele mal conseguiria vencer de nós, menina de 10 e 11 anos, e agora algumas de nossas crianças mais duras estão quase chegando, e que Deus o ajudasse quando nossos treinadores chegassem. Mas eu estava errada, foi a Lucy Cameron que eu vi primeiro, certo? Nós estamos correndo ao redor delas e estava meu irmão de 15 anos, Derek, e 12 de seus amigos do ensino médio, dos quais eram meus ex-acampantes de circo. Todos muito maiores que nós e todos prontos para lutar. Os 2 de hora correram quando viram todos eles correndo em nossa direção, mas nós mantivemos a Nancy.
Foi cerca de 20 minutos antes dos treinadores chegarem. O campus tinha mais de 600 acres, sem contar os enormes terras públicas adjacentes ao campus. Steven nos levou a todos para o hospital para sermos examinadas. Todos os outros tinham apenas alguns hematomas. Acho que meu rosto estava mais inchado. Tinha mais inchaço do que realmente rosto. Eu tive que reajustar meu nariz, meu crânio estava fraturado e eu rasguei algumas das coisas na minha perna. Mas no geral, não foi tão ruim para uma menina de 11 anos lutando contra 2 homens adultos. É verdade, foi caralho, guerreira pra cacete. Perdi alguns dias no acampamento de circo naquela cama de hospital, mas enchi para o show da sexta-feira. Ainda estou um pouco magoada porque meus treinadores não deixaram eu fazer meu ato de caminhada no arame porque estou com meu olho estava inchado. Mas nós recebemos prêmios de bravura do circo, acampamento em geral e até um xerife. Aparentemente, Nancy não era a primeira menina a desaparecer na área, caralho. Minha mãe não queria me deixar voltar para o acampamento de circo. Meu avô, que era um PJ, acho que é policial alguma coisa da Força Aérea, quando eu era jovem, insistiu para minha mãe que me deixasse voltar. Até pagou pelo acampamento de circo enquanto ela não quis. Na primavera seguinte, fui convidada para a manutenção do pré-acampamento, onde passamos 2 fins de semana cercando as trilhas públicas das trilhas de acampamento, adicionando os portões trancados, etc. Depois disso, passei 8 semanas naquele acampamento, todos os verões até completar a idade. Depois voltei como CIT, treinadora júnior, e durante a faculdade fui treinadora. Trabalho como policial em uma equipe de busca e resgate agora. Muitas das habilidades de crise que aprendi no acampamento de circo são essenciais para o que faço hoje. E sim, eu digo a frase: precisa de ajuda e nós somos ajuda. Com muita frequência, a ponto de que minha equipe tira sarro de mim por isso. Observações adicionais. Derek fala sobre ele, James e Kathleen recebendo a chamada de vídeo dizendo que estava na luta. E como ele acabou dizendo aos treinadores de lacrosse que era sua irmã naquela luta para se foderem. Não tínhamos o melhor relacionamento disso, mas tínhamos depois disso. O quão foda era que perfeitamente aceitável nos olhos de praticamente todos, exceto minha mãe, para acampantes de circo de 10, 11 e 13 anos enfrentarem 2 sequestradores adultos. Acampantes de circo conseguem lidar com isso, era um mantra. Mas meu irmão e as outras crianças do ensino médio se meteram em muitos problemas por nos apoiar e se juntar à luta. Caralho. Ah, nem fudendo. Com foda é que treinadores de lacrosse, atletas profissionais e nada menos não apenas se juntaram a essas crianças para nos ajudar, mas tentaram impedi-las. Não apenas não se juntaram a essas crianças para não ajudar, mas tentaram impedi-las. O quão foda é que esses 3 acampamentos esportivos de ensino médio estavam funcionando no campus oeste. Cerca de 40 crianças em idade escolar estavam a 5 a 6 minutos de nós e apenas o acampamento de lacrosse veio. E apenas por causa do meu irmão e 2 ex-acampantes de circo, com foda é que tínhamos mais de 650 crianças no acampamento e apenas o acampamento de circo se juntou à busca para começar. Feliz por ter ido ao acampamento de circo. Porra, mano, então os caras queriam deixar a menininha morrer mesmo, mano. Nossa, velho, que bizarro, mano. Essa história foi muito mais do que eu achei que seria. Tipo, foi muito mais intensa, mano. Puta merda. Caralho, essa mulher merece palmas, mano. Essa Alice aqui, ó, 29773, ela é guerreira pra cacete. Puta que pariu, essa mulher é foda pra cacete, mano. Palmas pra ela. Caralho, que história boa do cacete, mano. E é isso, deixa o like. Vejo vocês em um próximo episódio. Um beijo. Se inscreve e tchau.